Ei, gente, boa noite, meus queridos. Ei, gente, ótima, linda noite para nós, acenando para vocês também, para todos vocês. Vamos entrando, meus queridos. Oi, Nicola. Oi, José Antônio, Tony, Chiquinho. Oi para você também. Oi, Rafael, Alberto. Vamos entrando, meus queridos. Pois é, gente, está acontecendo um evento. Com certeza essa festa tem muito sentido para muita gente, né? E o encontro também tem. Então eu achei melhor esperar um pouco. A festa continua, mas eu não acho que não vale a pena a gente esperar mais, porque senão atrasa também para vocês, para todos nós, não é mesmo? Amanhã é segunda-feira, né, gente? Então, oi, Fabiano, Marco Aurélio. Vamos começando? Oi, o anjo aqui agradece o cumprimento, acenando para todos vocês. Então vamos começando, né? Nós estamos aqui sempre enxergando o lado positivo das coisas. Hoje a gente tem um fundo musical, não é mesmo? Sem precisar pagar cover artístico, não é, gente? Então aqui o estilo ele está transitando, já estava num estilo, agora está em outro. Mas nós estamos aqui com um fundo musical hoje aqui no nosso encontro. Eu resolvi esperar um pouco para ver se a festa acabava. A festa continua e é na festa de lá que a gente vai fazer festa aqui dentro também. Acenando para todos vocês, agradeço a presença de cada um. E eu fico muito feliz de ver cada um de vocês que entram aqui buscando essa conexão comigo. Quando você vem a essa sala desse pensar consciente, que eu estou dando esse nome, quando você entra aqui, quando você vem a essa sala, eu entendo que você está vindo buscar aí um conhecimento que vai ajudar a abrir um pouco mais a sua mente, a expandir um pouco mais a sua consciência e conectar você com a vida que você deseja realmente merece, não é verdade? Sim. Então, a todos vocês que aqui estão, uma linda, abençoada, maravilhosa noite e semana que está começando hoje, não é mesmo, meus queridos? A todos vocês, ao que vocês desejam conquistar, manifestar, e também a resiliência, a persistência que eu gostaria que entrasse aqui nessa bebida, porque tudo é energia e quando a gente coloca uma intenção, a resiliência e a persistência que eu quero que você brinde comigo aí, seja em o que for, na água, no chá, seja no que for, para que você não desista do que você quer, jamais, apesar dos desafios, tá bem? A vocês, meus queridos, com todo o meu carinho. Bom, vamos falar sobre o coração? Vamos pensar sobre o coração? Esse órgão aqui, né, que faz a gente, que possibilita, né, que a gente desfrute de momentos maravilhosos, não é verdade? Como esse, como quem está na festa ali fora, não é mesmo, gente? Então, vamos pensar sobre o coração, vamos aprender um pouco mais sobre o coração e entender por que, com toda a importância que você dá ao coração, que eu sempre dei, eu tenho certeza que você vai sair dessa live de hoje. Oi, Fernanda, acenando para vocês, Janoilton, Scarpa, Gomes, vamos entrando, meus queridos. Eu tenho certeza que depois desse encontro de hoje, você vai agregar um valor e uma importância muito maior ao coração do que você dava até ontem, até sábado, ou até hoje, né, antes da live começar, tá? Lá na escola ainda, nas primeiras séries, no ensino fundamental 1, né, consciências, e depois no Fundamental 2 com biologia, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que o coração, que o cérebro que era o órgão mais importante, não é verdade? A gente sempre não aprendeu isso? Que o cérebro era o nosso, vamos pensar, o órgão mestre, né? Que comanda o nosso corpo. A gente não aprendeu isso? Sim, a gente aprendeu isso. Porém, em 1991, ou seja, há pouco tempo, os cientistas fizeram uma grande descoberta. Oi, gente! Carmo, Beto, Alex, Fidelis, vamos entrando, meus queridos. Então, em 1991, os cientistas descobriram que dentro do coração existem células
muito similares, muito parecidas com as células do cérebro. Sim, e não é uma nem duas. Oi, Cássio. Oi, Rogers. Oi, Fabiano. Vamos entrando, meus queridos. E não é uma, duas, três, 10, 40 mil células. Oi, Luiz. Boa noite para vocês também. Oi, Lúcia. Sejam bem-vindos, meus queridos. Então, os cientistas descobriram recentemente, em 1991, que no nosso coração existem cerca de 40 mil células que são muito similares, que são muito parecidas com as do cérebro. Essas células recebem o nome de neurites sensoriais. Elas têm um desenvolvimento, vamos pensar assim, totalmente independente. Boa noite para você também, Adilson, acenando para todos vocês, meus queridos. Esses neurites sensoriais do coração, que tem dentro do meu, dentro do seu, de todos nós, eles têm um funcionamento totalmente independente dos neurônios do cérebro, totalmente independente, tá? Então, para a gente entender o seguinte, elas são células especializadas, elas são do tipo das células do cérebro, elas são do tipo dos neurônios que tem lá no nosso cérebro, ou seja, em nossa cabeça, mas elas são completamente independentes no trabalho, no funcionamento, na recepção de mensagens e no envio também, acenando para todos vocês, meus queridos. E essas neurites, elas foram descobertas em 1991 e foram publicadas em 1994, ou seja, tem pouquíssimo tempo. Essa é uma descoberta muito recente, se a gente pensar em termos de anos, não é verdade? E essas células especializadas, esses neurites sensoriais, eles pensam de forma independente. Elas têm uma memória independente da memória do cérebro, tá? Claro, eu não estou dizendo que o cérebro não é importante. Claro que o cérebro é importante. Acenando para todos vocês, meus queridos. Cafrune, Rivelino, Tito, Zoran, vamos entrando, meus queridos. Claro que o cérebro é importante. Eu não estou dizendo que o cérebro não é importante. Mas o que nós podemos saber a partir desses novos estudos é que o coração acaba emitindo, vamos pensar assim, comandos, acaba emitindo ordens ao cérebro. E o cérebro responde a esses comandos dados pelo coração, tá? Então, novamente, é um estudo muito recente. E por que eu vou falar disso? Porque eu trouxe... Você vai entender daqui a pouquinho, no decorrer da nossa conversa, você vai entender o porquê da importância desse assunto, tá? Por que eu escolhi esse texto aqui para a gente pensar hoje, tá bom? Walter, Alexandre, Fernando, bom vocês aqui, meus queridos. Então, vamos pensar o seguinte, que o tempo todo, o nosso coração, ele está enviando sinais para o nosso cérebro. Se até então, se a gente aprendeu na escola que é o cérebro que dava todos os comandos, então agora vem esses estudos aqui mostrar para a gente que existem muitos comandos, e muitos mesmo, que são dados pelo nosso coração. Nosso coração envia esses comandos para o cérebro e ele recebe as respostas depois, tá? O que isso quer dizer? Que nós podemos ter uma potente e poderosa rede neuronal se nós conseguirmos sintonizar essas duas grandes potências, esses dois grandes órgãos que é o cérebro e o coração. Se a gente conseguir sintonizar, pensa bem, essas neurites sensoriais que estão no nosso coração, com os neurônios no cérebro, a gente vai ter uma potente e poderosa rede neuronal. Aqui eu estou falando em que termos, né? Que eu estou falando de potente e poderosa. Em termos de você melhorar sua saúde, de você conseguir estabelecer essa conexão mais estreita com o seu coração, porque é preciso, é fundamental, é importante, e para que você possa manifestar os seus sonhos mais depressa, tá? Quando você conseguir, oi Cris, oi Jason, Wagner, quando você conseguir, enfim, sintonizar o seu cérebro com o seu coração, do jeito que eu estou falando aqui,
as portas maravilhosas das experiências, das possibilidades, das infinitas possibilidades, vão se abrir diante de você. Pode ter a certeza que sim, tá? Inclusive, essas experiências incríveis e maravilhosas, tem muita gente que pensa, né? Que elas são vividas por pessoas especiais. Então, fala assim, para a gente viver uma experiência incrível, maravilhosa. Oi, boa noite, Steven, boa noite para todos nós. Tem gente que pensa, que acredita, que para a gente viver uma experiência incrível, maravilhosa, né? Que a gente tem que ficar como os monges, como os xamãs, como as freiras. Muito obrigada. A Linda aqui agradece. Que a gente tem que ficar muitas horas no nosso, vamos pensar assim, no nosso recanto, no nosso refúgio sagrado. Precisa da gente se... Ai, muito obrigada, adoro as lives da senhorita Cláudia. Obrigada, Steven, que bom você aqui, tá tomando seu café? Pois eu tô no chá. Então, um brinde a todos vocês, hoje com chazinho de hortelã. Parabéns para todos nós, meu querido. Obrigada pela gentileza, obrigada mesmo pela atenção. A todos vocês, um brinde, desejando que vocês façam muito proveito desse texto, que ele é riquíssimo. Eu tenho certeza que quando você for dormir hoje e acordar amanhã, você não será mais o mesmo, não. A vocês e as transformações que estão vindo por aí. Bom, então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Nessa questão aqui, eu estava aqui, né, lendo, escutando, né, as palavras são sonoras para mim, eu escuto vocês aí, é como se eu estivesse ouvindo mesmo, assim, eu acho um barato, é emocionante realmente, a energia, né? Eu recebo de vocês da mesma forma que vocês recebem a minha. Então eu estava dizendo que às vezes a pessoa pensa assim, poxa vida, Cláudia, já me perguntaram isso lá no privado. Cláudia, para eu conseguir realmente essa conexão aí com o coração, né? Porque a gente sabe que o órgão que manifesta os nossos sonhos não é o cérebro, né? Ai, muito obrigada, Steven, te admiro muito. A recíproca é verdadeira, meu querido, eu também, viu? Então, vamos pensar. Tem dois lados dessa mesma moeda, tá? Se você falar assim, Cláudia, só pessoas especiais vão conseguir viver experiências incríveis, eu vou dizer para você sim e vou dizer para você não. Cláudia, como assim? Não me faz ficar maluco, não. Não me faz a cabeça dar volta aqui, não. Vou explicar as duas coisas, tá bom? Eu vou dizer para você, só pessoas especiais vão conseguir essa conexão, essa sintonizar o cérebro com o coração? Sim. Eu vou explicar o sim, depois o não. Sim, por quê? Quando você conseguir sintonizar o seu cérebro com o seu coração, você vai se sentir ganhando superpoderes. Aqui está o incenso, estou queimando um palo santo. Você está vendo a fumaça passando aí, né? Você vai conseguir, você vai perceber que você é capaz de conseguir grandes coisas. Então você vai se sentir dono, vamos pensar assim, de um grande poder, um super-humano. Por isso eu estou dizendo que você vai sim ser uma pessoa especial. Só pessoas especiais? Sim. Você vai se tornar uma pessoa especial. Cláudia, tem que ser especial para conseguir isso? Não tem, porque eu sou uma pessoa comum, eu sou uma mulher comum como você. Eu sou uma mulher comum, uma pessoa comum como você. Então, meu caro, minha cara, se você acha que só os monges, os xamãs, que recebem o meu respeito, as tradições indígenas, os índios, que só eles que conseguem alcançar esse nível elevado para conseguir receber essas bênçãos maravilhosas? Não, você também pode. Pode, porque eu estou conseguindo na minha vida e eu estou aqui para ajudar você a conseguir na sua, para mostrar para você que essa pessoa especial pode ser você, se você quiser. Se você quiser, tá? Vamos entrar no coração? Então vamos. Tem algumas coisas que eu falo que são figuras de linguagem, mas tem outras que não são, não. Vamos lá, vamos entrar no coração. O coração, ele tem uma força elétrica e magnética milhões de vezes mais potente e poderosa do que o cérebro. O cérebro também tem
a força, né? Essas ondas elétricas e magnéticas tem, mas o coração tem muito mais, tem milhões de vezes mais. Por isso, nós já sabemos também, quem está me acompanhando já escutou eu falando aqui, né? Já leu também que o órgão que manifesta os nossos sonhos. Oi, Krishna! Oi, Jatinei. Krishna, obrigada pelo livro que você me enviou, tá bom? Muito feliz, muito agradecida, sua obra maravilhosa. Oi, Érica, minha linda, vamos entrando, meus queridos. Então, meus queridos, vamos acompanhando aqui. Por que o coração ele é muito mais potente, né, que o cérebro? O coração, é a casa, é a morada da nossa supraconsciência. É o coração que manifesta os nossos sonhos, não é o cérebro. Cláudia, por que eu estou pensando, eu criar a cena e eu não estou conseguindo? Porque você não está sentindo, meu caro. Você tem que criar a cena e trazer para o coração. Você tem que sentir isso, você tem que se enxergar. Você tem que, sabe isso aqui do chá? Nesse lugar que você está construindo na sua mente, esse seu sonho, você tem que estar ali tomando um chá e sentindo o chá queimando sua língua. Você tem que sentir o sabor do café, as papilas gustativas. Você tem que sentir as borbulhas do espumante, o barulho na hora que você abre o espumante. Você tem que ativar o sentido. Você tem que colocar na sua cena sons. Você tem que colocar na sua cena imagens. Você tem que colocar tato, paladar, para que você enxergue como real, para que a sua mente entenda como real. Se for só pensar e só repetir como um papagaio, eu comprei um carro novo, eu troquei meu carro. Você não vai conseguir, meu caro. Você tem que se imaginar chegando na loja que você vai lá olhar os carros. Você tem que se imaginar entrando, você tem que se imaginar batendo o olho e dizendo, é esse que é o meu carro. Você tem que se imaginar abrindo a porta do carro, entrando dentro do carro, sentindo o cheiro dos bancos de couro. Você tem que enxergar o painel do carro. Você tem que colocar uma música para tocar e tem que ser a mesma música toda vez que você visitar a cena. Por quê? A nossa mente trabalha através da repetição. Você tem que se vestir de uma roupa e a cada vez que você visita essa cena, cada vez que você volta nessa cena, porque é preciso fazer isso todos os dias, um pouquinho, não precisa ficar horas, mas tem que tirar um pouquinho todo dia. Você tem que se enxergar sempre com a mesma camisa verde, com o mesmo vestido preto. É assim que você torna real. E sabe o que acontece quando você vai fazendo uma e outra vez? Você começa a ter sensações. Seu corpo vai arrepiar, porque você está pegando no volante. Eu tô arrepiando só de falar com vocês. Seu corpo vai arrepiar na hora que você sente que você está tocando o volante, tá? Daí você olha aqui no retrovisor, você está saindo com o carro, você já está andando na rua perto da sua casa, você está chegando com o carro na garagem da sua casa. Você vai ter hora, vai ter momento que você vai chorar de tanta emoção, entende? Porque você conseguiu o carro que você queria. Esse carro chegou para você conseguiu trocar, você conseguiu ganhar o dinheiro para comprar esse carro. É real. Então você trouxe para o seu coração. Aí você está emitindo uma descarga magnética fortíssima, poderosíssima, elétrica e magnética. Por isso, dizemos que a mente mais elevada, a mente que cria, que manifesta os nossos sonhos, é a supraconsciência, que ela está dentro, que ela mora no nosso coração. Só de pensar você não vai manifestar, não. Precisa pensar, mas precisa sentir. Em algumas tradições, principalmente em algumas culturas, tradições, principalmente nas indígenas, as crianças aprendem desde cedo, desde pequenas, que elas precisam pensar, sentir e decidir com o coração. Nós aprendemos na nossa cultura, eu estou falando aqui nós, né? Brasil, não sei em que região você mora, mas eu estou falando a grosso modo. Nós aprendemos, a gente vem na infância,
muito dentro dessa criação, dessa criatividade, do poder de criar que toda criança tem, né? Não é mesmo? Inclusive, eu vou pegar esse texto numa outra live para eu poder desenvolver mais. Quando a gente é criança é assim, à medida que você vai crescendo, você vai perdendo essa capacidade de sonhar. Muitas vezes você escuta algum familiar mais próximo, para de sonhar, menina, deixa de sonhar, menino, coloca os pés no chão. Você não escuta isso? Você não já escutou isso? Pois é, não é mesmo? Só que o que a gente precisa entender é isso não é o mais adequado para a gente ter uma vida de abundância. Eu já disse aqui em outras lives, quando a gente nasceu, a gente não recebeu o manual para viver uma vida de abundância, não é mesmo? Eu fui descobrir o meu, eu fui descobrir esse manual aí, né? O manual para ter realmente uma vida maravilhosa. Eu tive acesso a essas informações há alguns anos. Mas eu ainda estou construindo o meu manual. A cada dia eu acrescento mais informações à medida que eu vou aplicando o conhecimento na minha vida. À medida que eu vou fazendo uma e outra coisa, eu vejo, eu falo, gente, tem mais isso aqui. Olha, tem mais essa peça que encaixa aqui. Ah, então foi por isso que aconteceu isso, então eu vou mudar isso aqui de lugar, eu vou inverter aqui a ordem, eu vou mexer nesse passo, vou acrescentar mais esse. E aí você vai fazendo uma mágica maravilhosa e vai construindo o seu manual para ter uma vida de abundância, tá? Então vamos pensar que nós crescemos escutando isso, né? E a gente aprendeu a pensar, até a sentir com o cérebro, sentir e decidir. Não, você tem que fazer de forma racional e não é. Não é para você chegar agora, né, nesse momento da sua vida. Eu fui há alguns anos e entender que não, que você precisa trazer tudo para o coração. Sim. E depois, o coração vai dizer a você qual caminho tomar, qual porta fechar. Vai pedir para você silenciar, que ele vai te dar um sinal. O coração vai fazer tudo isso se você se permitir essa sintonia, se você permitir que o seu cérebro esteja sintonizado com o coração. Vocês gostariam de aprender como é que faz isso? Eu estou pensando de fazer uma live, talvez a próxima. Daí eu vou falar como é que você tem que vir preparado para esse encontro. Quem gostaria que eu trouxesse aqui um texto ensinando como que faz essa conexão entre o cérebro e o coração? Se vocês quiserem, escreve aí para mim nos comentários. Depois que a live acabar, deixa para mim um recadinho lá, tá? Que eu pensei nisso aqui agora, porque no texto de hoje eu não ensino como que faz, porque o texto ele já está até grande, mas chegou aqui agora, né? Porque você vai, às vezes eu sempre me coloco no seu lugar, no lugar de quem está ouvindo, pensar assim, mas peraí, Cláudia, então como é que a gente faz essa conexão? Como que é que eu acesso o meu coração? Né? Como que é? Só ficar em silêncio? Tem algumas estratégias que a gente usa, tem algumas práticas que a gente usa, que eu já venho fazendo na minha vida aqui, eu tô vendo que funciona, tudo coisa muito simples, que eu quero ensinar você para você fazer também. É preciso que você faça isso, para você ter uma saúde melhor do coração, uma saúde do coração, de todo o corpo, tá? Mas do coração também, e para que você consiga manifestar seus sonhos. Ah, eu não escutei isso não, né? O moço está no lugar errado, totalmente inconveniente, desrespeitoso, tá? Eu vou tirar você daqui, porque não tem condição uma coisa dessa. Bom, eu espero que ninguém tenha escutado, só eu tenho escutado isso aí, já me limpei também. Pois é, eu tenho pensado seriamente nesse tipo de coisa que está acontecendo, que a pessoa vem aqui na live e vem com os comentários de baixo nível, agressivo, que não tem nada a ver, nem com o tema, nem com a pessoa, nem com o momento, desrespeitoso comigo, com todo mundo que está aqui. Então eu tenho pensado seriamente em
enviar convite para quem deseja participar das minhas lives. Sabe? Porque é muito desagradável escutar o que eu escutei desse moço aí agora, totalmente desrespeitoso, tá? Então, e é interessante também, eu falo isso, já aconteceu em outras lives. A gente pode aprender e ensinar o tempo todo. Tudo que você emite volta para você. Então, quando você chega nesse ponto de falar isso para alguém, você já imaginou o que está vindo para você de volta? Eu não quero nem pensar. Então, é preciso que a gente avalie tudo isso e tenha muito cuidado com as nossas palavras. Não me atinge porque eu estou blindada aqui, já tirei da sala, pronto, já estou com incenso. Hoje eu trouxe o incenso de Palo Santo, nada é por acaso. Nas últimas lives eu não queimei incenso, mas hoje eu estava aqui esperando a festa ali fora acabar. Pensei, deixa eu queimar um Palo Santo aqui, nada é por acaso não. É bom que a live mais tarde vai que dá para mais pessoas poderem participar também, né? Então, espero que vocês não tenham escutado, tá? E vamos em frente. Bom, então, é o seguinte. O coração é o órgão que distribui sangue, que distribui o oxigênio. O moço, não começa com o negócio dessas coisas, não. Eu acabei de tirar o moço da sala aqui, porque eu não gostei do comentário dele, tá bom? Então, assim, não começa... olha, você escreve, eu sinto. Então, eu vou pedir, gente, por favor... Ah, não... Gente, isso aqui, a pessoa para entrar numa live, a pessoa tem que olhar do que se trata a live. Eu agora estou fazendo isso. Eu coloquei lá no meu feed, gravei 2 vídeos para falar sobre o que seria a live, não é mesmo? Então você pode até estar aqui caindo de paraquedas, eu até não acredito nisso não, né? Agora, mesmo caindo de paraquedas, procura se inteirar do que é e não chega ofendendo e falando umas coisas que não tem nada a ver. Porque aqui dentro tem pessoas sérias, pessoas que merecem respeito. Eu e você que está aqui me escutando. Isso aqui é uma sala de pensar consciente, pessoas que estão no nível elevado. Não vai ficar aqui dentro gente que não tem o mínimo de respeito, o mínimo de elegância. Desculpa quem está entrando, mas eu preciso falar. Eu não posso me calar diante dessas coisas. Hoje são 2 pessoas, não é possível uma coisa dessa. Então... que os anjos intercedam para que a gente consiga fazer o encontro aqui, não é verdade, gente? E que a gente possa aprender com isso também, tá? Então, seja sempre gentil e elegante quando você se dirigir às pessoas. Jamais entre num lugar, numa casa que está de portas abertas para você. Ô, Tatiana, a live tá maravilhosa. Obrigada, minha linda, pela sua presença. Muito obrigada pelo estímulo, tá bom? Obrigada. Vamos. A Dani não tá aí, ela fala muito vamos que vamos e vamos, gente. Então, vamos lá, esse texto é importantíssimo, como eu disse. Andréia, vamos entrando, minha linda. Insta, vamos entrando. Buzo, não sei se é sobrenome, se é nome, o que é. São todos vocês muito, muito bem-vindos, acenando para todos. Eu acenando com o meu coração para vocês. A gente está falando do coração, a gente está pensando sobre o coração, tá? A gente está vendo aí o Faustão, né? Ele está aí com... problema seríssimo no coração, a gente tem visto aí, eu não acompanho as notícias assim, eu já me distanciei da televisão e das notícias, mas a hora que você entra, né, você entra no Instagram, você entra nas redes sociais, você vê alguém falando, você vê alguma coisa e a gente sabe que o caso é sério. Então, eu já estava pensando, eu já tinha anunciado umas lives para trás, eu preciso fazer uma live falando do coração, e aí chegou, geralmente o texto chega quando eu estou em meditação. Não, preciso falar do coração. As pessoas precisam realmente ter consciência da importância desse órgão em nosso corpo, para saber como que a gente cuida melhor do coração, para que a gente possa ter não só melhor saúde nesse órgão, como também saúde no corpo todo e poder manifestar os nossos sonhos, tá? Vamos avançando, então? Então, é o seguinte, o coração é o órgão, eu estava falando isso quando o moço entrou aqui e já fez um revertério danado aqui, nossa senhora, trem de doido, vamos lá. Então, o coração é o órgão que distribui o sangue, não é? Isso a gente aprendeu na escola, o oxigênio, os nutrientes para todas as células do nosso corpo, né? E então, além disso, em todas as culturas, ele é considerado o órgão mais importante do nosso corpo. Sim, não é à toa que é o único órgão do nosso corpo que não é atingido por tumores. Não existe tumor, câncer no coração.
Nos outros órgãos, sim, mas no coração, não. Então, não é à toa. Tá? Não, isso não é à toa. Não é? O coração é, sim, um órgão muito especial. Mesmo que muitas pessoas ainda não acreditem nessas teorias, né? A pessoa vai falar assim, não, isso aí tudo é crença antiga, dos povos mais antigos, dessas culturas mais antigas, eu não acredito nisso. Vale a pena começar a prestar atenção, começar a ler e se inteirar, porque, como eu disse, tudo isso está fundamentado, é conhecimento científico, tá? E com todos esses estudos que vêm surgindo a respeito do coração, a gente percebe, dá pra gente, oi cowboy, vamos entrando, meus queridos Ulisses, Gouveia, vamos entrando, Alessandro, acenando para todos vocês. E com todos esses estudos que vêm, oi Caetano, vamos entrando, meus queridos. Com todos esses estudos, tudo em paz, cowboy, agora tá. A moça aqui já deu uma alterada, mas agora já tá tudo bem. Umas pessoas que entram, umas coisas que acontecem, que faz parte. Na vida a gente tem desafio a todo momento, não é? Então a Cláudia foi pra cá, foi pra lá, já fiquei brava aqui dentro. Já fechei a porta porque não dá para ficar aberta para todo mundo, não. Vai ficar aqui dentro da minha sala quem tá de acordo, quem tem uma energia compatível com a minha. Que tem elegância, quem tem respeito. Oi, Dani, tava falando de você me ouviu? Falei seu nome aqui há pouco tempo. Você vai ter que entrar lá no meu canal para você saber o que é que eu falei de você, porque eu não vou contar. Tá bom, Dani, mas eu falei de você aqui. Então é o seguinte, e aí pra gente pensar o seguinte, o coração, ele não é só um órgão, e quando eu falo só, é porque isso não é pouca coisa, não. Perdeu a braveza, perdeu a braveza e perdeu falando você. Vai lá depois no meu canal que você vai ver, que você vai escutar. Então, o coração, ele não é só um órgão que bombeia o sangue, que leva nutrientes e oxigênio a todas as células. Quando eu falo só, isso... Tá bom. Quando eu falo só, oi Marcos, vamos entrando, meus queridos. Quando eu falo só, é porque isso não é pouco, não, né? Bombear o sangue, levar nutrientes e oxigênio a todas as nossas células, isso não é pouca coisa. Mas, para a gente saber e ter a certeza, oi Valdir, oi Cristiano, para a gente ter a certeza de que o coração faz muito mais do que isso dentro do nosso corpo, mesmo que você não fique aí pensando o que é que meu coração está fazendo agora, o que está acontecendo agora no meu... O que está se passando no meu coração, não é mesmo? Muito obrigada, cowboy. Tá bem, depois você vai lá no meu canal para você conferir, tá bom? Obrigada pela consideração aí de me avisar. Então, vamos avançando. Tem estudos que mostram que quando uma pessoa sente amor por outra, que os batimentos cardíacos dessa pessoa que sente amor, acenando para vocês, meus queridos, eles são totalmente mensuráveis pelas conexões cerebrais da outra pessoa. O que isso quer dizer? Que o cérebro da outra pessoa já percebe que há algo diferente nos seus batimentos cardíacos. E aí, imediatamente, acontece uma sincronia. Vamos pensar que os batimentos cardíacos dos dois ficam sintonizados. Aqui eu estou falando de amor. Eu não estou falando de atração, eu não estou falando de paixão e outra coisa não, tá? Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar sobre o amor, do amor genuíno. Tem muita live sobre o amor no meu canal. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu convido que você vá no meu canal depois para você acompanhar, se você deseja viver um amor genuíno e verdadeiro. Eu falo assim porque pode ser que você já esteja vivendo, não é mesmo? Bom, então, olha só que interessante, você pensar que quando você está realmente amando, você está emitindo aqui uma vibração magnética do seu coração, o cérebro da outra pessoa está captando e automaticamente, oi para você também, PS, e automaticamente os batimentos cardíacos das duas pessoas estão sintonizados.
E aí, então, tem também um estudo que é a magnetocardiografia. Os cientistas descobriram que o coração, ele cria um campo magnético de até 4 metros de diâmetro, que faz com que em volta do nosso corpo, tá? Então, esse estudo, o magnetocardiografia, é um estudo que avalia, analisa aqui o campo de magnetismo do coração. E eles já fizeram essa análise e constataram que tem em volta do nosso corpo, tem aqui uma distância que tem 4 metros de diâmetro em volta do nosso corpo, dessa força e dessa potência do coração, tá? Isso faz com que o nosso coração... sim, tá na bio. Eu tava lendo aí, eu fiquei um pouco perdida. Alessandro, meu canal é Contém Vida e Equilíbrio by Cláudia Barbosa. Se você for lá na bio, já tem um linkzinho que você clica lá e você se inscreve, tá bom? Então isso faz com que o nosso coração seja o órgão mais poderoso do nosso corpo. Vamos entender desse poder do coração que eu tô falando? Olha só. Nos anos 60... Oi, gente, vamos entrando, meus queridos. Imagina, não por isso, Alessandro, eu que agradeço. Acenando para vocês, Paulo, José, muito obrigada, Edson, pelas palminhas. Para você entender de que poder eu estou falando do coração. Olha, vamos pensar nisso aqui. Nos anos 60, quando os médicos dos Estados Unidos começaram a fazer transplantes de coração, eles perceberam que estava acontecendo algumas coisas diferentes, vamos pensar assim. Alguns diziam que eram coisas estranhas, outras usaram a palavra surpreendentes. Surpreendentes eu creio que encaixa melhor. O que começou a acontecer? Os transplantados, as pessoas que recebiam o transplante de coração, passados algumas semanas, alguns meses, procuravam o médico e diziam assim: doutor, tá tudo diferente na minha vida, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Como assim? Meu gosto musical mudou. O esporte que eu gostava, eu não gosto mais. Eu não perco um jogo de beisebol, eu nunca gostei de beisebol na minha vida. Essa comida tal aqui, eu nunca gostei dessa comida, hoje é o meu prato preferido. O que está acontecendo comigo? Outros casos, a minha grafia, né, a minha escrita mudou. E aí eles levavam, né, as anotações. Olha aqui como é que era a minha escrita antes, a minha letra, né? Como que era a minha letra antes do transplante, como é a minha letra agora. E aí essas pessoas que recebiam o transplante do coração, que faziam o transplante, que recebiam o coração de outra pessoa, procuravam a família do doador, né? E aí contava, né? Falava assim, porque a minha escrita mudou, a minha letra tá diferente. Tem alguma letra da sua filha que eu poderia ver? Aí a mãe, o pai buscava lá alguma coisa, né? Manuscrito. E quando olhava, a letra era igualzinha. Oi, Janine, oi, João, bom ser aqui, minha linda. E aí quando olhava, a letra era igualzinha. Falava, mas aqui essa é a letra, né? Deixa eu ver o que mais. E aí eles falavam, sim, é essa caligrafia da minha filha. Quando a pessoa tinha uma lembrança, né, falava assim, parece que eu já fui em tal lugar, é como sensação de que eu já viajei para esse lugar e eu nunca fui lá. Então a pessoa entrava em contato com a família e falava assim, o seu filho que doou o coração para mim, ele já esteve nesse país? Ele já conheceu essa cultura? Sim. Muito obrigada, Mateus. Sim, o meu filho já viajou para lá, sim. Então, eles entendiam assim, o doador do coração que está em mim, ele viveu isso. Isso ficou armazenado no órgão, isso ficou armazenado no coração. O moço morreu, a moça morreu, o coração dele agora está em mim, está batendo em mim, está pulsando em mim. E essa memória dessa pessoa está aqui, está viva. Isso não é maravilhoso, gente? Tem uma história que aconteceu no Reino Unido, acenando para vocês, meus queridos. Tem uma história que aconteceu no Reino Unido,
Uma moça, né? Ela precisava do transplante de coração, entrou na fila e fez o transplante. Recebeu o coração de um rapaz muito novo. E aí, então, depois que ela, né, passado um tempo da cirurgia, da operação, ela foi fazer uma viagem com os primos. E aí, um país que ela não. Ela é linda, Matheus. Obrigada, Dani. Você também, lindeza. E aí ela foi fazer uma viagem com os primos, um país que ela nunca tinha ido. E é curioso que ela estava com eles lá nesse lugar, e ela dizia assim, gente, ali, depois que a gente vira aquela rua, tem um hotel maravilhoso para a gente ficar. Gente, ali, virando essa e aquela rua, tem um lugar para a gente tomar um café muito gostoso. Daí eles falavam assim, mas peraí, você nunca veio aqui? Como é que você sabe disso? Nem ela sabia explicar, nem ela sabia entender. Então ela, né, ela percebeu que ela conhecia muito daquele lugar que ela estava ali, naquela viagem. Pois é, eu também acho interessantíssimo. E aí, então, quando ela voltou da viagem, ela vai e decide procurar a família do doador. Ah, e outra coisa também. Quando ela saía para comer com eles, né, restaurante, assim, ela começou a perceber que ela pedia cerveja e ela queria pimenta na comida, e os primos dela falavam assim, você nunca gostou de cerveja? Ela falava, pois é, depois da operação, depois do transplante, eu tô gostando de cerveja, eu tô gostando de pimenta. Então eles falaram, nossa, mas você tá muito diferente, você é outra moça. E daí quando ela voltou da viagem, ela ficou realmente com tudo isso na mente e no coração, né? Claro. E ela procurou a família do doador. E os pais dele, então, disseram a ela, ah, sim, meu filho viajou para lá. O nosso filho, ele era um motoqueiro. Um moço muito novo, sim, e ele morreu num acidente de moto. E ele tinha, pouco antes dele morrer, ele tinha viajado para aquele lugar. Ah, pimenta e cerveja? Meu filho só almoçava com pimenta e cerveja. É almoço e jantar, era todo dia. Eu tô arrepiando de contar para vocês. Gente, isso não é maravilhoso, não é? Então, para você entender o poder, para você entender a força, para você entender todo esse campo magnético que existe dentro do meu e do seu coração, tá? Então, vamos avançando aqui. E isso que eu tô falando para vocês, tem muitos livros, tem muito estudo sobre isso, tá? Se você quiser buscar para ler, né? Se você achou interessante aí, o Alessandro que disse que achou interessante, tá? É chamado de memória celular. Tem muito estudo em cima, tem muito livro sobre isso, tá bom? Artigo científico que vocês podem buscar para ler. O meu convite é o de que você aprenda, comece a sintonizar o seu cérebro com o seu coração, tá? Para isso, você não deve abafar o que você sente, esconder o que você sente, sufocar o que você sente, muito pelo contrário, tá? Porque é o sentimento, é o seu sentir que vai mostrar a você o que você precisa curar, o caminho que você precisa seguir, a porta que você precisa fechar, a janela que você tem que abrir para aquele raio de sol ou de lua entrar, entende? São figuras de linguagem, mas vocês estão me entendendo, né? E aí então você vai ver, se você conseguir estabelecer essa sintonia, sintonizar o seu coração com o seu cérebro, você vai ver inúmeras portas de possibilidades abrindo para você. Oi, Nequinha, não precisa pedir permissão, minha linda, pode entrar, tá bom? Ariela, eu, Barbudo, SBM, vamos entrando, meus queridos. Então, é isso, tá? E aí, se eu tô falando aqui que é o sentimento que vai abrir essas portas, que vai ajudar a curar você, que vai ajudar a receber e perceber os sinais, vamos pensar qual é o carro-chefe dos sentimentos. Oi para você também, acenando para todos vocês, meus queridos. Então, qual é o carro-chefe dos sentimentos? O amor, não é verdade? É o amor. Então, é o amor. Então, você precisa estar nutrido de amor
para conseguir estabelecer essa ligação, essa conexão entre cérebro e coração. Cláudia, eu preciso do amor? Como assim? Eu preciso de ter alguém que me ame? Não. Eu não estou dizendo isso. Você não precisa que alguém ame você para você ter amor aí dentro. A fonte do amor, ela está dentro de você. Mas é preciso que você acesse essa fonte do amor. É preciso que você vá lá Obrigada, amiga. Boa noite para você também. Para todos nós. É preciso que você vá lá, essa fonte ela pode estar calcificada, é preciso que você mexa nessa fonte aí do amor dentro de você, né? Que você procure ver como é que você descalcifica essa fonte para que a água, essa fonte do amor volte a jorrar aí dentro de você, tá? É preciso você fazer isso. Quando você conseguir fazer isso, você vai perceber que você não precisa do amor de ninguém. De mãe, de pai, de filho, de mulher, de marido, de namorado, de namorada. Você precisa do amor por si mesmo. Se você se amar, você se nutre o bastante e você estando nutrido, você vai vibrar no amor e aí você atrai alguém que vai perceber que você está tão inundado de amor que vai falar assim, nossa, mas eu gostaria tanto de compartilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. As músicas vão chegando aqui, gente, isso não estava no texto, mas se chegou é para eu cantar também, não é mesmo? E vai chegar alguém para falar isso, eu quero partilhar, tá percebendo que você está aí inundado, transbordando de amor, vai querer saborear momentos ao seu lado, tá? Por isso que eu falo sempre que você não tem que buscar nada fora. Cuida de você, nutre, faz essa fonte de amor brotar, que você vai ficar altamente magnético, tá? E aí você vai conseguir, então, fazer essa conexão mais estreita entre o seu cérebro e o seu coração, tá bom? Bom, e aí então você vai perceber que é preciso nutrir o seu compartimento de amor. Vamos pensar que dentro da gente tem compartimentos, né? Compartimento de compaixão, o compartimento do perdão, o compartimento da alegria e o do amor. O do amor, ele tem que estar o mais cheio de todos, ele tem que estar sempre lá em cima, pertinho da tampa, lotado. Ele tem que estar o tempo todo assim, sabe por quê? Porque nós todos somos meninos feridos. A gente já vem com feridas que não são nossas. A gente traz, a gente vem carregando a nossa mala, a nossa bagagem emocional, todas as dores que a gente sofreu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, vem junto com a gente. Tá aqui armazenado nesse coração. Vai fazendo uma bola dentro da gente, né? Tomara que não fique no coração, não, porque aí então pode desencadear problemas, né? E essa bola circula no nosso corpo, né? Às vezes, ela, em determinado momento, ela para num lugar e fica ali. Então a gente precisa acessar as nossas dores, os nossos traumas. Não dá para fazer de conta que não tá vendo. Sabe aquilo de quando você vai sufocando e você vai, não, tá tudo bem, não quero falar. Chega num ponto que é um vulcão, é uma panela de pressão. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Como é que pode ser essa explosão? O que isso vai atingir? Na verdade é uma implosão, né? Porque a gente nem sabe o que pode acontecer com a pessoa, se ela vai dar conta de lidar com tudo isso. Então precisa colocar para fora. Precisa mexer nessas dores. Precisa acessar essas feridas. Precisa ir lá limpar esses traumas, tratar. E quando você faz isso, você está aumentando o seu potezinho de alto amor, entende? Tá? Bom, e aí quando você faz isso, você também está cuidando da sua vibração, não é verdade? Você está cuidando da sua vibração e aí, aumentando a sua vibração, ela ficando mais elevada, você está mais magnético, você está emitindo ondas elétricas e magnéticas mais potentes e mais poderosas, então você vai conseguir manifestar os seus sonhos mais depressa, tá? E vamos pensar que o amor é a força de cura mais poderosa que existe, não é? O amor nutre. Pois é, exatamente. É isso aí, Adilson, uma panela de pressão.
O amor nutre, o amor cura, o amor transforma, não é verdade, gente? Sim, o amor faz tudo isso. O amor tem o poder de restaurar qualquer situação. O amor tem o poder de curar. A Louise Hay, né, ela uma grande metafísica, depois você pode buscar, né, para ler alguns livros, alguns estudos que ela faz. O ponto dela, chave, a base de onde ela parte é o auto-amor. É o auto-amor. Então tem várias técnicas que ela ensina, tudo a partir do... Então assim, ame-se e cure sua vida. Tem um livro dela que tem esse nome. Quando você começar a aumentar o nível de amor dentro de você, você pode curar e reverter qualquer problema de saúde, tá? E aqui então, só pra gente entender não, porque você já entende, você já sabe certamente dessa força, do poder do amor, mas para ilustrar, tem uma história linda também aqui, também uma história real, tá? Quem tá chegando agora, depois vai lá no meu canal para assistir a live toda. Esse é um texto importantíssimo, importantíssimo, para você cuidar do seu coração, para você saber. Oi, Léo, que bom você aqui tanto tempo. Oi, Jurandir, vamos entrando, meus queridos. Pois é, Dani, para você, depois vai lá no meu canal para você acompanhar a live toda, tá? O texto de hoje é importantíssimo para você saber, para você, vamos pensar assim, para aumentar o seu conhecimento. Oi, Léo, sumido, tô sentindo sua falta aqui, sempre tão participativo. Hoje eu falando do coração, viu, Léo? Então é o seguinte, essa história também é uma história real, só pra gente, para ilustrar essa força do amor. 2 bebês recém-nascidos. Amém, Léo, a todos nós, assim seja, assim é. Obrigada pela bênção, pela gentileza, pela elegância. Então, no hospital, gêmeos recém-nascidos, tá? E precisariam ficar na incubadora. Inclusive, um dos 2 nasceu muito fraquinho e os médicos estavam ali trabalhando para que ele conseguisse sobreviver, tá? E foram ali dias e dias, passando semanas, e o menorzinho, né, o bebê, o mais miudinho, ele ia piorando a cada dia. Quando eles viram lá e os médicos falaram assim, olha, eu vou avisar os pais, esse bebê ele não passa de hoje, ele deve morrer em algumas horas. Aí as enfermeiras lá ficaram todas, né, olhando, penalizadas, né? Aí uma das enfermeiras disse assim, gente, ele vai, né, o doutor lá falou que ele vai morrer daqui a pouco, eu vou pegar esse bebê aqui, vou levar ele lá e vou colocar na incubadora junto com o irmãozinho dele lá, para ele ficar pelo menos um pouquinho do lado dele. Ela foi, pegou e levou o bebê para lá. Quando ela colocou o bebê lá, dentro da incubadora do irmãozinho, o outro irmãozinho, né, o que ele fez? Ele abraçou o irmãozinho menor. Eu tô arrepiando, gente. Ele abraçou o irmãozinho menor e eles perceberam, aí eles ficaram olhando, né? As enfermeiras ficaram observando, chamaram os médicos para ver, né? E eles foram observando que os sinais vitais do bebê começaram a mudar. Os sinais do coração, os sinais do cérebro. E eles acharam aquilo impressionante. Então, o bebê continuou ali. Falou, não, vamos deixar ele aqui. Em poucos dias, o bebê foi se fortalecendo. Gente, o bebê não morreu. O bebê não morreu. Ou seja, aquele abraço carregado de amor do irmão que estava com ele o tempo todo ali, né? Os 2 juntos o tempo todo. Então, o outro irmão não sabia o que ele estava fazendo? É claro. Você não precisa crescer, aprender a andar, aprender a falar para você entender, para você receber os comandos do seu coração. Inclusive, que pena que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando do escutar o coração. Tem tanta gente que fala assim, às vezes você já deve ter escutado muitas pessoas falando assim, você precisa, eu falo muito, e você tem que escutar o seu coração. Eu uso muito também o escutar a voz da sua alma, né? Porque o coração é a semente da alma, né? Eu falo direto isso, inclusive tem uma hashtag nas minhas publicações que eu coloco, escute a voz da sua alma, né?
Então você já pode ter escutado muita gente falando de mim, eu tenho certeza que já escuta a voz do seu coração, escuta o seu coração, né? Se você fizer isso, você está conectado com a sua verdade maior, com a sua legitimidade, entende? Só que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando de escutar a voz do coração, porque é ensinado para nós que a gente tem que pensar com o cérebro, agir conforme os comandos do cérebro. E aí muitas vezes você escuta assim, para fazer isso você tem que escutar o seu coração. Tá bom, eu vou escutar o meu coração, eu vou fazer isso aqui agora. Não, eu vou fazer. Aí você tá lá no telefone. Cláudia, você tem que fazer isso, mas faça com o seu coração, tá? Tá, ok, tá. Então tá bom, eu vou desligar o telefone e vou fazer aqui escutando o meu coração. Só que eu não fiz isso. Eu não acessei o meu coração. Eu só falei com você. Aí eu fiquei um pouquinho assim, meu coração. Na verdade, eu estou tão automatizada a levar tudo para o cérebro, a deixar que o cérebro decida e comanda tudo, que eu estou entendendo que eu estou escutando o comando do coração, mas na verdade eu não estou. É o meu cérebro que está recebendo, é o meu cérebro que está emitindo o que eu devo fazer, entende? Então eu disse aqui, eu vou perguntar de novo, não dá para ser hoje porque eu preciso de fazer um outro texto diferente. Eu quero saber quem está aqui nessa live hoje que gostaria que eu ensinasse aqui na live como que faz para você sintonizar o seu cérebro com o seu coração. Mas isso, gente, é com seriedade, com comprometimento, tá? Inclusive eu vou avisar como que você deve vir no dia, como você deve se preparar para essa live, porque é com muita seriedade, não é com brincadeira não, né? Eu estou dizendo isso porque nem todo mundo que entra aqui entra com o intuito realmente de subir, chegar a um outro nível. Quando eu escrevo texto, quando eu venho para a live, eu coloco essa intenção, que os meus mentorados, hoje que eles possam subir de nível com esse texto, tá? Inclusive, estava no final, mas eu acho que eu sinto que eu preciso falar agora, vai agora, né? Tem uma frase de um biólogo, ele diz assim, que nós estamos a nos afogar em informação, nós estamos nos afogando em informação, mas nós estamos famintos por sabedoria, tá? E ele diz isso. Então, por que eu estou falando isso agora? Porque uma coisa é eu trazer informação para você, eu dizer para você, a Dilson disse que é ótimo, uma coisa é eu passar o conhecimento, eu falar para você que eu já estou aplicando, que eu já estou fazendo, já estou colhendo os frutos, eu já estou enxergando os resultados. Outra coisa é você querer fazer alguma coisa com isso, não é verdade? Inclusive, esse mesmo biólogo, ele diz que as pessoas que vão conseguir administrar a vida de uma forma mais abundante, elas receberão, né? Elas podem receber. A Dani também, claro, a carinha rindo, eu fico muito feliz, meus queridos. Então, esse mesmo biólogo, né, que fala que nós estamos nos afogando em informação, mas que nós estamos famintos por sabedoria, ele fala o seguinte, que o mundo vai ser administrado, que o mundo vai ser bem conduzido, em termos de conduzir a minha vida, por pessoas sintetizadoras. Aí eu quero fazer uma grande provocação. Hoje eu já me sinto nesse lugar. Eu me enxergo como uma sintetizadora. E você? Você quer ser um sintetizador? O que é ser um sintetizador? É alguém que é capaz de reunir as informações que acha relevantes, faz uma análise crítica sobre essas informações e decide aplicar em sua vida. Isso é um sintetizador. Então, você não está só escutando, você não está só buscando ler o conhecimento, buscando informação. É como eu disse outro dia para vocês, ter acesso, quando você escuta algo novo, são criadas, sim, novas conexões neurais. Sim, de 1.300 passa para 2.600. Mas, se você não fizer nada com esse conhecimento, oi Ricardo, oi para você também.
Acenando para vocês, meus queridos, Fernando, William, Adriano. Se você não faz nada com esse conhecimento, se só entrou aqui, saiu aqui, se só você bateu o olho e acabou, você não fez nada com isso, essas sinapses, elas se dissolvem, elas se desfazem. Ou seja, vamos entender que criar novas sinapses é você, de certa forma, você tá mais inteligente. Existe mais sabedoria. Você está alcançando um nível superior, não é verdade? E quando eu escrevo meu texto, eu coloco essa intenção. Ai, tomara que hoje muita gente se aproprie desse texto, leve isso, comece a aplicar na vida, comece a pensar nisso, que isso faça diferença na vida das pessoas, né? Eu coloco toda essa intenção. E ela vem, eu faço questão de escrever à mão, então tem toda a minha energia. Aqui tem uma força de energia elétrica e magnética que eu estou imprimindo na minha palavra para que ela possa ser sua também. Já disse a você que só pelo fato de você estar aqui na live me acompanhando, só pelo fato de você estar me escutando, você pode não estar percebendo, mas você já está subindo de nível. Sim, você já está subindo de nível, sua vida já está começando a mudar. Você pode não estar percebendo ainda, mas você já não deve estar dando conta de viver certas situações. Você já deve estar dando conta de falar alguns nãos que antes você não conseguia. Você já deve estar percebendo que tem muita coisa diferente acontecendo na sua vida, na sua vibração e na sua energia. E para melhor. Você deve estar percebendo que você está mais conectado consigo mesmo. Isso tudo você deve estar percebendo. Você que está aqui comigo, porque você comunga da minha energia. Não existe um telefone que nos separa. A sala da minha casa, a sala da sua casa, nós estamos juntos, conectados em energia. E se o que eu falo ressoa aí dentro do seu coração, da sua alma, como importante, como relevante, aqui não está travando não, minha linda. Mas depois você vai lá no meu canal, né? É ruim quando fica travando, que a gente perde, né? Aqui não travou nenhuma vez, tá bom? Bom, então, meus queridos, é isso, tá? Eu desejo, assim, do fundo do coração, que você... Eu estava falando aqui, eu fui... Isso não é o final, mas eu estava falando disso, e eu precisei ir na frase desse biólogo para dizer... que eu gostaria mesmo, eu não gosto desse verbo, gostaria, futuro do pretérito é incerto, então eu quero que você possa ser um grande sintetizador, que você comece a escolher as informações que você tem, às quais você tem acesso, chovendo? Que você possa escolher as informações às quais você tem acesso, que você possa passar num filtro crítico, que você possa buscar mais, alguma coisa a mais para ler sobre isso, para você fundamentar esse seu sentir, você vai levar para o coração e não, realmente eu vou aplicar isso na minha vida, isso faz sentido para mim. Deixa o seu coração te falar, ele vai te falar, ele fala. E o coração não conta histórias longas, não. Joga pergunta para o seu coração. Tem dúvida? Tá com algum... Surgiu uma dúvida? Tem dois caminhos? Joga para o seu coração. Pergunta para ele. Ele não vai ficar te enrolando, não vai contar história. O coração, ele nos dá respostas diretas, concisas. Ele vai direto ao ponto. Ele vai falar com você exatamente o que você deve fazer, que vai ser o melhor para você, tá? Bom, então, retire um momento do seu dia para você estar em contato com o seu coração. Pode ser depois da meditação, antes de você dormir. Oi, Parode, Damião, MC Valdemaradri, Vi 8 Fonseca. Vamos entrando, meus queridos. Nós estamos caminhando para o final da live. Convido que depois você vá no meu canal, acompanhe a live toda. Um assunto importantíssimo aqui falando do coração, tá? Do órgão coração, da importância, da força, da potência e como que você pode utilizar
essa força e essa potência, como é que você pode sintonizar toda a força do seu coração com o seu cérebro para você ter uma melhor vibração, mais saúde e manifestar seus sonhos mais depressa, tá? Então, tira um momento do dia para você se conectar com o seu coração. Cláudio, como é que eu faço isso? Olha só. Claro que você tem que ser num lugar que você tá sozinho, né? E um lugar silencioso, tá? Então, você assenta ali, se quiser sentar no chão, senta em sua cama, numa cadeira, num sofá, onde você quiser, tá? Fecha os olhos e você procura, né? O que eu tô sentindo? O que tá aqui dentro? Joga umas perguntas, eu coloquei algumas aqui, tá? Quais são os sonhos legítimos da minha alma? O que eu preciso fazer para alcançar esse sonho? Qual que é a próxima meta? Qual o próximo passo? Qual que é o relacionamento que eu quero viver? O que é que eu quero em termos de abundância financeira? O que eu preciso melhorar no meu corpo? Tem alguma coisa dentro do meu corpo, algum problema de saúde para eu poder reverter? Joga essas perguntas para o seu coração. E aí, eu vou te dar outra chave muito poderosa, que você vai fazer o seguinte. Na hora que você fizer isso, que você estiver fazendo isso, tá? Você vai pegar, você vai tocar suavemente o seu coração. Cláudio, como é que eu faço isso? Você vai ter o seu jeito, tá? Tem gente que coloca as mãos abertas assim, suavemente, tá bom, gente? Então, tem gente que, tem algumas culturas, tradições que fazem assim, que você coloca assim, tá? E você pega aqui, ó, né? E se você coloca esse dedo, como se esse dedo aqui estivesse tocando o coração aqui, tá? Eu gosto muito de fazer assim, tá? Na hora das afirmações, outro dia eu falei das afirmações. Na hora das afirmações eu faço assim, com as duas mãos sobre o coração, tá? Agora, quando eu faço isso de fazer uma pergunta, eu coloco os dedos aqui, os 4 dedos assim, aqui no coração e faço a pergunta. Fica em silêncio que a resposta vem, tá? E procura sentir. Deixa chegar o sentimento. Tá triste? Ficou triste com uma coisa que falaram com você? Nossa, você ficou muito sentido com aquilo que aconteceu? Ótimo, ótimo. Vamos acessar isso, porque se ficar aí dentro de você vai fazer mal, vira doença. Acessa. Como que eu acesso, Cláudia? Eu falei que eu vou ensinar isso, né? Nós vamos fazer um exercício assim, tá? Eu vou combinar direitinho, eu vou falar como que você precisa vir, o que você precisa fazer no dia. Eu vou preparar você, vai ser um momento importantíssimo. E depois você vai poder fazer outras vezes, tá bom? Mas é muito importante que você tire um momento, que você tenha um momento para fazer isso, para você criar o hábito de escutar o seu coração. E não deixar mais que a mente fale mais alto, que o seu cérebro fale mais alto. Pois é. Já solto de uma vez. Então, tem que falar mesmo, tem que colocar tudo para fora. Não fala com os outros, tá bom? Quando você conta seus problemas para os outros, isso é um agravante também. A Dani falou ali, ela não falou de contar para os outros, mas chegou aqui é para eu falar. Quando você estiver passando por uma situação desafiadora, não conta para ninguém. É claro que se é um terapeuta, né, um psicólogo, você pode e deve contar, né? Mas não conta para um amigo, não conta para um parente, não conta, porque isso vai virar contra você. Isso vai virar contra você. Em algum momento isso vai ser... Léo, então, você vai amar esse exercício. Nós vamos fazer, vou marcar, a próxima live vai ser esse exercício, tá? Então, gente, não conta. Se precisa contar de alguma coisa, precisa tirar, quando você faz isso, de você colocar a mão aqui no seu coração e acessar esse sentimento, é claro que aqui a gente está falando, são de sentimentos que machucam, né? Porque a alegria, a dor, a felicidade, você não precisa acessar. Nós precisamos acessar a mágoa, o ressentimento, né? E aí, então, quando você fizer isso, você tá limpando, né? Você vai se libertar disso que está impedindo você de melhorar. Vamos pensar também que todos os problemas físicos, eles têm uma causa emocional. A metafísica é isso, né? Atrás de cada problema é você descobrir a
causa mental que criou esse problema no corpo, né? Então, vamos pensar que uma pessoa que ela tem problemas cardíacos, tá? É uma pessoa que ela tem problemas emocionais, ela tem grandes problemas emocionais que não foram resolvidos. E aí, o meu avô materno, pai da minha mãe, ele morreu com 49 anos. Ele teve um infarto fulminante. O que acontece? E assim, a Louise Hay, né, eu estava falando dela, ela tem vários livros, vários estudos. Ela trabalhou tudo que ela estudou a vida inteira nela, porque ela teve um câncer e ela ficou curada do câncer através desses ensinamentos que ela passava para as pessoas. Não, Léo, então olha aqui, não, o medo, Léo, olha o seguinte, foi bom você falar do medo, eu tô falando do amor, a gente vai num contraponto. Sabia que o amor, depois vamos ver se eu consigo voltar no que eu estava falando, mas o Léo falou em medo, meu medo é esse, sentir demais e não conseguir me libertar. Vamos pensar o seguinte, a gente tem que começar a limpar o medo, vamos pensar, sabia que o medo abaixa seu sistema imune? O amor aumenta o nosso sistema imune, o medo abaixa. Você atrai tudo que você tem medo. Então, se você já for para o exercício com medo de não conseguir se libertar, eu estou lhe garantindo que esse exercício ele vai acessar uma parte ferida e dolorosa sua, dolorida, precisa acessar. Você vai fazer uma raspagem, sabe? Sabe aquilo de fazer uma raspagem quando você vai... você precisa fazer uma intervenção cirúrgica e você faz uma raspagem? É claro que depois tem um pós-operatório, não tem? Você vai precisar de um repouso depois. Você vai ver que você vai ficar uns dias assim dolorido, não é? Quando você vai no hospital fazer uma cirurgia, não fica dolorido? Não é? Eu nunca fiz, mas não é? Quando a pessoa precisa fazer, fica dolorido, você precisa de repouso. Léo, pois é, esse exercício é maravilhoso. Vou fazer, vou ver se a gente faz ainda durante a semana. Eu combino com vocês, tá bom? E aí, então, quando você fizer esse exercício, né? Primeiro você já pode tentando fazer sozinho, tá? Coloca aqui as mãos, os dedos dessa forma, do jeito que você quiser. Toca e faz a pergunta, né? Qual o sentimento que está aqui? O que eu preciso limpar? Porque se você... Tá, eu estava falando do meu avô, né? Que o meu avô morreu de infarto fulminante, né? Então, a Louise Hay, nos estudos dela, ela fez, assim, um apanhado geral das doenças, né? E você vai buscando e vai lendo. Então, para cada doença, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes... problemas na coluna, tudo lá tem uma causa, um padrão mental que criou, tá? Oi, pois é, Beatriz, Beatriz também tá sumida, vocês dois sumiram das lives, né, Beatriz? Eu vi ela entrando, minha linda, que bom você aí. E aí, então, é assim, gente, a pessoa que tem um problema sério no coração, né, um infarto, assim, é a pessoa que, ela não tem mais alegria de viver, ela não tem mais alegria de viver. É como se a alma dela tivesse um sofrimento, tivesse passando por um sofrimento tão profundo que a alma dá um comando e fala para o corpo, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não vou mais viver. Aí o coração para. Então, vamos pensar o seguinte, existem sim práticas rotineiras, né? Práticas que a gente deve inserir na nossa rotina, que vão melhorar a saúde do nosso coração? Sim, existem. Cortar a fritura, não é mesmo? Açúcar, de uma forma geral, se você não cortar, pelo menos diminui, deixa só de vez em quando você for a um lugar, uma festa, né? O álcool, o excesso de álcool, ele compromete o seu coração. Para a pessoa que toma todo dia uma taça de vinho, um pouquinho de vinho, tem os benefícios, né? Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre o vinho. Agora, oi, Juliana, que bom, seja bem-vinda, venha sempre, minha querida. Obrigada, Léo. Léo, olha que delícia a live de hoje, fico muito feliz, obrigada, Léo, que bom, fico muito feliz, muito mesmo, tá? Fico ali escrevendo o texto, preparando e peço a Deus, aos anjos, que me iluminem na hora de escrever, para que eu traga para você a palavra que você está precisando. Quando eu falo assim, entenda que é todos vocês, tá bom, gente?
Oi, Juliana, boa noite para você também, minha linda. Então, meus queridos, existem práticas que você pode sim. Então, o álcool, tanto que você sabe que dependendo da bebida que você toma, acelera seus batimentos cardíacos, não é verdade? Então, você força o coração. Então, peraí, eu quero cuidar do meu coração, então eu vou cuidar. Olha, depois dessas histórias lindas que eu contei aqui, das pessoas que receberam transplante de coração, né? Quem não escutou, vai depois no meu canal, tá? Porque eu não vou contar de novo, que fica repetitivo, né? Ai, Léo, tô me sentindo melhor, já até chorei aqui, porque você tá conectado com a minha energia. Eu já tô aqui colocando a intenção de que vocês se curem, de que vocês se fortaleçam. Olha, tá vendo? Não é maravilhoso isso? E tá chovendo agora. É a chuva para limpar, é a chuva para lavar. Tá chovendo aqui. Isso é maravilhoso, Léo, é maravilhoso mesmo, tá? Eu fico muito feliz de escutar ao som da chuva. É maravilhoso, é para poder lavar e limpar, precisa sim. A gente tem que acessar essas dores, senão o nosso coração não aguenta pressão. Não aguenta, tá bom? Então você vai, deixa todas essas dores aqui camufladas, puxa as cortinas, põe tapete por cima. E aí você, paralelo a isso, aí você fala assim, ah não, hoje eu vou tomar uns drinks aqui, e aí eu durmo, pronto, eu não vou pensar nisso. Gravíssimo fazer isso. Gravíssimo. Não é assim. Você está comprometendo radicalmente. Você está enfraquecendo mais ainda o seu coração. Olha o Faustão com o coração fraco lá, não é verdade? Então, se você não assistiu a live toda, vai no meu canal depois e acompanha. Tem umas histórias lindas aqui, 2 histórias que eu contei, tá? E que você possa colocar atenção. Aqui eu estou falando de 2 coisas distintas. Das práticas, do que você vai comer, do que você vai beber. Fazer atividade física é importantíssimo, né? Entre os japoneses, eles dizem que movimento é saúde. Quando você coloca seu corpo para movimentar, a doença não vai entrar. Não vai. Agora, se seu corpo ficar parado, se você não tem o hábito de caminhar 30, 40 minutos por dia, fazer alguma atividade física que seja, é uma porta aberta para uma enfermidade avançar, chegar. Então, se você quer realmente cuidar do seu coração, atividade física, muito líquido, cuida do que vai comer, pensa que você pode usar a alimentação não só como uma fonte, um combustível aí, que é um alimento. Você pode usar o que você come, sim, como esse combustível, esse alimento aqui que está nutrindo, mas que ele pode ainda ser mais do que isso. Ele pode ser uma ferramenta para trazer mais saúde para o seu corpo. Coloca verde no seu prato. Experimenta tomar suco verde. 2 folhas de couve, 2 laranjas, gente. Isso é muito simples. Você faz como eu faço. Tem umas vasilhas que são as vasilhas melhores, de vidro, até principalmente é melhor ainda. Que você guarda a couve na geladeira, durante 1 semana ela não amarela. Tem que ser na geladeira. Não congela não, porque perde todos os nutrientes, tá? Olha que facilidade, vai ali, lavou 2 folhinhas de couve, espremeu laranja, bateu. Isso é ácido fólico, isso é vitamina. Gente, isso é maravilhoso para o coração, para o corpo inteiro. Então, na hora que você toma isso, na hora que eu bebo isso aqui, eu falo, é o meu elixir da saúde, da juventude também, tá? Então, cuida do que você come, cuida do que você bebe, preza pelas suas horas de sono. Sustos também prejudicam o coração, né? Então, se tem algo que te assusta, alguma coisa que você sente que te abala, começa a avaliar, traz para aqui, ó, faz essa pergunta, eu preciso passar por isso? Isso aqui está me fazendo chorar. Gente, dormir chorando à noite, quando você faz isso, né, num processo de catarse, que você faz para tirar tudo, uma chuva que vem e lava, ok, mas dormir todo dia chorando uma dor, você está fazendo a sua alma sofrer. Você está enfraquecendo seu coração, entende? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai raspar, nós vamos acessar. Na hora que, é muito interessante quando eu faço esse movimento, né? Parece que eu estou entrando, né? Você vai só fazer isso aqui, a gente vai acessar. E aqui existe uma energia poderosíssima também na ponta dos nossos dedos, eu já expliquei. A energia psicotrônica, e você está trazendo uma intenção. Então você vai, eu estou conectada com o meu coração. Aí conversa, meu coração. O que eu tenho que fazer agora?
E agora? Para onde eu vou? Eu não sei para onde ir. Tá parecendo que eu estou sem caminho. Me mostra um sinal? Me dá um caminho? Tá? Conversa com o seu coração. Ou então, se você tem uma dor, né? Vamos curar essa dor? Por que é que está fazendo tanto? O que é que essa fala machucou tanto? O que isso diz para mim? Esquece a pessoa, tá bom? Esquece a pessoa. Nós vamos usar isso aqui. Isso é uma ferramenta para ajudar na sua cura. Esquece a pessoa que falou, esquece a situação. Cada um vai ter o seu momento. Tudo que você faz, todas as nossas ações, elas voltam para a gente. E isso também é importante porque a gente não se esqueça disso, para a gente ser mais cuidadoso com o que a gente faz. Nós estamos todos conectados. Quando tem muita gente sofrendo no mundo, o mundo está sofrendo. Lembra da pandemia? Isso atinge todo mundo. Na época quando houve o atentado nas Torres Gêmeas, fizeram um estudo no campo magnético e eles não estavam entendendo as alterações que estavam acontecendo no dia. Tem estudo falando sobre isso, sabe, gente? E depois fazendo esses estudos, depois eles foram ver por que estava dando tanta alteração. Foi no dia do ataque das Torres Gêmeas. Carl Jung fala disso, né? Ele fala disso quando ele fala do subconsciente coletivo. Tudo que acontece, né? O princípio da não localidade também fala disso. Acontece em algum lugar, está longe de mim, não me afeta? Você que pensa. Você que pensa. Então, quanto mais pessoas curadas, quanto mais pessoas fortalecidas, é mais força, é mais cura que vai, sabe, que vai invadindo e vai tomando conta? Sim. E é o meu desejo. É com essa intenção que eu estou aqui. Mas você precisa querer. Você precisa fazer movimento, não é verdade? Você precisa fazer alguma coisa com essas sinapses que foram criadas hoje. Porque eu tenho certeza que pelo menos alguma informação nova, tenho certeza que pelo menos um pedacinho de informação aí eu trouxe que você não sabia, de alguma coisa que você não sabia. Que você já pode ir acrescentando no manual da sua melhor vida, da sua melhor versão, não pode? Eu tenho certeza que sim. Agora, faz alguma coisa com ela. Seja um bom sintetizador. Tira o que você vai, repassa essas informações, vai no meu canal, escuta essa live de novo, repassa. Daí você analisa criticamente e você fala, o que disso tudo que eu quero aplicar na minha vida? Eu quero isso para mim? E aí, quando você cuida do seu coração, quando você melhora a saúde do seu coração, você está trabalhando aqui, a gente está pensando numa saúde desse órgão, você está, sim, evitando, sim, de ter um problema sério no coração, de ser hipertenso, de sofrer um infarto. Sim, você está cuidando disso, porque você está acessando as suas dores, não é mesmo? As nossas dores emocionais, elas já disse, elas afetam diretamente o coração. Aí você já está fazendo atividade física, você já está cuidando da sua alimentação, você já está cuidando do que você bebe também. Então, a sua saúde ela está ficando num nível mais elevado. E com isso, se a sua saúde fica num nível mais elevado, a sua vibração aumenta. Quando a sua vibração aumenta, vibrações, vamos pensar assim, as vibrações superiores dominam as inferiores. Muito obrigada, Adilson, estou adorando as informações, fico feliz de escutar. As vibrações superiores dominam as inferiores, tá? Então vamos pensar assim, quer ver? Você está ali num ambiente que você não sabe, mas tem algumas pessoas ali que estavam contaminadas, tá? Com o vírus ali, e você ficou naquele ambiente durante algum tempo, aquelas pessoas estavam contaminadas, você não sabia, né? E aí, o que aconteceu depois? Quando você cuida da sua vibração, de tudo isso que eu estou falando, você não tá mais acompanhando notícia em televisão, você não conversa mais com gente que só conta coisa ruim, gente negativo, que só quer falar de morte, de roubo, de acidente, de assalto. Começa a conversar isso comigo, ó, pode sair que eu não quero, não vou escutar isso não. Isso faz mal, isso compromete a sua vibração. Quando você começa a limpar o seu campo, o campo aqui ao seu redor,
Você entra num lugar que as pessoas estão, por exemplo, igual nessa situação que eu coloquei, que tem umas pessoas que estão contaminadas, você não vai ser contaminado, porque a sua vibração está altíssima. A sua vibração altíssima, o seu sistema imune também fica elevado, entende? Gente, aqui é tudo uma máquina que está tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Pensamento, sentimento, vibração, energia. Já disse aqui, quem me acompanha já sabe. A coisa mais importante em você não é pele, não é cabelo, não é lá de fora. É a energia que você emana, é a energia que você está vibrando. É essa energia que determina se você vai ter problema financeiro, se você vai viver uma relação de dependência, de abuso, que você vai criar um problema de saúde, porque é assim mesmo, né? É assim mesmo. Por mais duro que seja, outro dia um moço falou comigo, nossa, Cláudia, tem hora que você fala umas coisas que... Ele falou assim, que eu fico meio impactado, né? Parece que me dando uma sacudida, assim, mas é isso mesmo. Oi, Osmi, oi, Alex, acenando para vocês, meus queridos. Mas é isso mesmo, eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça e falando assim, não, pode encher a cara no álcool, sim, vai, toma assim, bebe uma garrafa inteira de gin. Não, eu não vou falar isso para você. Vai afetar o seu coração. Repara nos seus batimentos cardíacos. Tá? Então, assim, não, eu não vou mais, eu vou ficar um tempo sem caminhar. Não! Movimento é saúde, bota esse corpo para movimentar, porque a doença não vai chegar em você. Como assim? Você não quer manifestar seus sonhos? Para você manifestar seus sonhos, você tem que estar com bracinhos fortes, perninhas fortes, para você correr onde precisa, saltar o abismo, escalar a montanha. Tem muita coisa para a gente fazer. Lembra da história de Arnold Schwarzenegger que eu contei na última live? Quem não assistiu, vai lá depois para conferir, tá bom? Queridos, desejo do fundo do coração que você passe a tirar um tempo todos os dias. Não adianta nada você trabalhar, ir para o seu trabalho, você cuidar da casa, você fazer compra no supermercado, escolhe as melhores roupas. Se você não destina um tempo, 5, 10 minutos por dia, para ficar sozinho no seu quarto e acessar suas dores. Eu até entendo que para homem fazer isso é mais difícil do que para mulher. Né? Os homens, na nossa cultura, eles tiveram que ser silenciados. Homem não pode falar de sentimento. Não, eu não posso, eu sou fortão, eu tenho que ser forte. Eu aprendi que homem tem que ser forte. Eu não posso falar de sentimento, então aprende, de certa forma, a fechar a cortina, a botar um tapete. Infelizmente, não é? A gente tem que lidar com a verdade, né? Isso é a realidade, não é mesmo? Os nossos irmãos, filhos, você deve saber disso. Aqui eu estou falando de, quando eu falo homem, mulher, eu falo sempre de energia masculina e feminina, tá? Então, para a gente entender o seguinte, se você quiser se manter nesse lugar de que eu não vou acessar isso, que isso não é coisa para homem fazer, eu lamento profundamente, eu respeito a sua decisão, lamento profundamente, mas você está comprometendo o seu coração, o seu órgão. Esse aí que o Faustão tá lá com o dele tão fraquinho, não é? Numa situação tão crítica e tão séria, não é verdade? Que ninguém quer passar por uma situação dessa, não é? Então, quantos sonhos você tem para viver e manifestar? Vamos começar a pensar nisso? Né? Então, assim, são coisas tão silenciosas, né? Porque quando você queima com óleo, com água quente, fica na pele, fica visível. Então, você vai acompanhando essa queimadura. As dores no seu coração, você não sabe, você não tem a dimensão da ferida que elas estão cravando. Você não vê essas feridas abertas. O sangue não escorre aqui do lado de fora. Fica sangrando por dentro. Só que chega num ponto que sangra tanto que a alma não dá conta mais. Aí a alma diz, não aguento mais, eu não quero mais viver. Aí o coração para. E vamos pensar em toda... Aí nós vamos pensar o seguinte, as minhas lives, elas não têm o intuito de ser alarmante, do negativo, de coisas ruins, muito pelo contrário. As minhas lives, elas têm o intuito, os meus textos,
é de elevar você, de inspirar você para que você deseje subir um pouco mais. E aí eu quero que você pense em toda aquela força e potência. O coração, ele é milhões de vezes mais potente que o cérebro. Eu disse isso no início da live. Milhões de vezes. O coração tem forças, tem uma carga de energia elétrica e magnética. É com o coração que a gente manifesta os nossos sonhos. Lembra das histórias nos transplantados, né? Então, para você saber que esse órgão que está aí dentro do seu corpo, pulsando o tempo todo, né? Dizem que o nosso coração, que ele tem o tamanho do nosso punho fechado, né? Então, esse aqui é o tamanho do meu coração, é o tamanho do seu. Esse órgão tão pequenininho, tão potente e poderoso, tá aí. Coloca ele em sintonia com o seu cérebro, que você vai ver a máquina, a potência que você vai se transformar para curar qualquer coisa na sua vida, seja na sua saúde, na sua situação financeira e nos relacionamentos também. Porque eu quero que você suba mais alguns degraus nessa escada da abundância. Porque eu quero que você avance mais alguns passos nessa estrada nova comigo, tá bem? Você vem? Eu espero que sim. Quem mais gostaria aí de aprender o exercício de como fazer para aprender a sintonizar o coração com o cérebro? Vamos fazer esse o próximo encontro? Eu creio que já podemos deixar mais ou menos basicamente fechado, tá bom? Então vamos pensar assim, para fechar. O coração é tudo que os povos antigos acreditavam. Né? É o órgão que bombeia o sangue, que leva os nutrientes, é sim a morada da supraconsciência, mas ele é também muito mais do que isso. É o núcleo, o coração é o núcleo do seu ser, é a semente da sua alma, pensa nisso, tá? E aí quando você conseguir fazer esse alinhamento, quando você conseguir sintonizar, você vai ver que você vai ter o poder para conseguir manifestar o que você quiser na sua vida. E é o que eu desejo, do fundo do meu coração. Queridos, então vamos fechando. Quem não assistiu a live toda, vai lá no meu canal para conferir. E já fica combinado assim. No próximo encontro, eu vou ensinar para você aqui ao vivo, fazendo e você fazendo comigo, tá? Eu vou avisar muito antes assim o que é, para ver se não entra pessoas aqui, se não caem pessoas de paraquedas, para atrapalhar o nosso esquema. Mas vamos mentalizar juntos que vai ser um dia bastante tranquilo e que virá para a live, que vai vir para a live quem realmente quer fazer esse exercício, quem realmente está querendo acessar esse lugar aqui que é sagrado. Nosso coração é um lugar sagrado. Olha tanto poder que tem aqui dentro, não é? E quando você começar a se conectar de forma mais estreita com o seu coração, você vai perceber que você vai conhecer você como nunca antes você tinha conhecido. Você vai chegar no fundo do seu ser e você vai enxergar coisas de você que você não tinha percebido antes. E você também vai se aproximar da fonte divina de Deus. Sabe aquilo de não contar para ninguém os seus problemas? Você vai começar a fazer isso com Deus, dentro de você. Você não precisa ir num templo, numa igreja, para você ter contato com Deus. Você não precisa. Mas quando você está no seu silêncio, quando você está no momento presente, quando você... Eu vou ensinar você como é que você faz isso. Você vai ver que você vai ficar conectado com essa fonte, e essa fonte... ela vai te nutrir de amor. E tudo aquilo que você ainda não tem na sua vida, você vai começar a receber da fonte divina, numa ligação direta. Gente, não tem erro. Não existe receita para uma vida mais maravilhosa do que você se conectar consigo mesmo, com o seu coração e com Deus. Não existe. Porque na lei da atração, nós sabemos que você não vai criar nada sozinho. Você não se torna um grande mágico e não recebe uma varinha, né? Você não recebe uma lâmpada dos desejos que você pode toda hora esfregar. Você não fica com poderes nas pontas dos dedos
manifesta um carro, manifesta uma casa. Não. Você trabalha, você vai criando as cenas, você melhora a sua vibração, porque você precisa estar com uma vibração elevada para manifestar coisas grandes, né? Nós estamos falando aqui, primeira vez que assisto uma live sua, gostei muito, parabéns. Ô, Alessandro, obrigada, meu querido. Se inscreve no meu canal, tá bom? Então, para a gente manifestar coisas, por exemplo, para você manifestar um convite, eu quero que a moça aceite o convite do jantar. Isso você pode usar a lei da atração. Isso é uma coisa pequena, não é? Sim, eu quero manifestar R$500. É uma coisa pequena. Só que você vai entender o seguinte, o universo, ele não discrimina, ele não determina. Você vai conseguir uma coisa pequena, uma grande. Para o universo te dar 5 centavos e 5 milhões, é a mesma coisa. Só que para você manifestar 5 centavos e 5 milhões, a diferença de energia que você tem que estar é muito grande. Então, toda hora, se você está gripado, você vai entender que sua vibração está baixa. Se você não come comida viva, hora nenhuma, vai ter que aprender a comer. Cláudio, o que é comida viva? Fruta, legumes, folhas, alimentos que recebem luz direta do sol, sem intermediário. Você come a carne de porco? O porco ele recebe a luz do sol com o que ele come. Então, você está recebendo a luz do sol através de um intermediário. Quando você come a alface, a couve, você está recebendo luz direta do sol. Ah, fico feliz de ouvir. Você recebendo luz direta do sol, o sol é a fonte de energia mais pura que tem. Tem contaminação no ar, pode ter na água, no sol não tem. Aumenta muito e muito a sua energia. Inclusive, se você puder andar alguns minutos, né, se durante ao momento que você faz a caminhada, se puder ser num lugar que tem sol, melhor ainda. Você está recebendo toda essa luz. É claro que eu não estou falando para você ficar exposto ao sol horas, não é isso, né? Dependendo até do horário, vai fazer mal para você. Mas aqui a gente entenda tudo que eu estou falando, tá bom? Então, eu estou falando como que você eleva a sua vibração. Elevando a sua vibração, aí sim, agora eu vou manifestar uma casa nova. A saúde está ótima, eu estou cuidando do que eu como, eu estou tomando os líquidos, os 3 litros de líquido, porque veja bem, se você também não cuidar da hidratação, os seus órgãos começam a envelhecer. A desidratação envelhece, sabia? O açúcar envelhece, a desidratação envelhece. As bebidas com gás, elas desidratam, elas envelhecem. Ah, mas eu estou acostumada, de vez em quando, ok, mas todo dia não toma que vai fazer mal. Se eu sei que vai fazer mal para mim, gente, eu não tomo. Porque eu sei que tem coisa que eu posso tomar, que eu posso beber, que eu posso comer, que são ferramentas que vão me deixar com mais vigor, com mais energia. E a meditação é fundamental. Quando você passar a fazer meditação todos os dias, você vai saber, você vai enxergar, você vai perceber em você o que eu estou falando. Que 10 minutos, 15, 20 minutos de meditação, você vai se sentir mais, mais energizado do que com a noite de sono, sabia? Inclusive porque durante a meditação, você consome menos energia na respiração do que quando você está dormindo. Então, além de você aumentar a sua energia, você não perde menos do que quando está dormindo. Por isso que às vezes você não tem uma noite de sono maravilhosa, eu passo essa receita para os meus mentorados. Cláudia, eu tive uma noite péssima, dor de cabeça, pesadelo. Aí eu disse assim, então vamos lá, faz uma semana de meditação antes de dormir e de manhã ao acordar. Uma semana Cláudia, eu não acredito, não estou acreditando muito, eu vou ser sincero com você. Aí eu falei assim, faz para experimentar? Faz como desafio? Você não tem nada a perder, tem? Você não vai acreditar no que vai acontecer com você. Experimenta. Você vai ver. Com a meditação, você rejuvenesce, a sua energia sobe no topo. Gente, vocês não fazem ideia. Cláudia, com uma semana eu vejo diferença? Vê. Você vai ver diferença em você. Você vai ter mais vitalidade, mais energia, mais saúde física, mais saúde mental. Você vai ter mais equilíbrio,
você vai conseguir acessar essa fonte aqui interna, o seu coração, com mais facilidade. E você vai conseguir acessar o universo das infinitas possibilidades que é a supraconsciência. Ah, chegou lá, acabou. Acabou. O que você pensar, você vai manifestar. E é muito interessante que você tem uma situação diante de você que está acontecendo comigo assim. Acontece uma coisa que às vezes até um imprevisto, e fala, nossa, aconteceu isso hoje. Aí passa assim, poucos minutos, você fala, meu Deus, que bênção que aconteceu isso aqui. Você vai ver. Ou então você fala assim, nossa, estou saindo aqui agora, podia acontecer isso assim, assim? Podia? E é na hora. Porque a sua vibração está elevada, entende? Aí você vai se sentir assim, meu Deus, parece que eu sou mágico. A magia está dentro de mim. Você vai se sentir assim um alquimista que tem toda a magia dentro de si para transformar todo o inconveniente em oportunidades de ouro. Pode apostar que sim. É o que eu desejo, tá bom? Desse coraçãozinho que tá aqui, pequenininho desse tanto, gente, mas que tem uma força e uma potência enorme, igual tem o seu, tá? Para você que não assistiu a live toda, vai no meu canal depois. Presta bastante atenção no que eu tô falando. Cuida da sua energia, cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida do seu sono. Acrescenta a meditação à sua rotina e vai depois no privado, lá no direct, depois de uma semana, 2, eu te garanto que em 3 meses, se você fizer todo dia como eu faço, 3 meses você já vai ter uma coisa grande tendo manifestado e vai falar, Cláudia, eu consegui isso. 6 meses, você vai ver. 1 ano, você vai me contar. Você vai me contar. Eu gostaria mesmo que me contasse, tá bom? Átila, eu já estou fechando, pedindo permissão aí para entrar, meus queridos. Queridos do meu coração, vamos dormir então, descansar, que você possa aproveitar desse texto, dessas palavras, sendo um grande sintetizador. Escute novamente. Inclusive, a reprogramação mental, ela é muito da repetição, tá? Então, volta na live, escuta, faça isso com outras lives também, escuta, a cada vez que você escuta uma palavra que você escolhe, que está em ressonância com o que você quer para você, o que sabe que acontece? É reprogramação mental, meu caro. Porque quando você escuta novamente, isso entra na sua mente. Para entrar, ocupa um espaço. Então, você está tirando aquela programação antiga que está aí, aquela que está fazendo com que você manifeste dor, sofrimento e tudo mais, não é mesmo? Ótima noite, Gilson, para você também, meu querido. Fiquem todos com Deus e com os anjos. Uma linda, abençoada semana. Vamos voltar ao nosso próximo encontro, ele já está combinado. Eu vou ensinar como que você acessa o seu coração para você sintonizar cérebro e coração e se transformar numa potência humana. E você vai fazer isso com tanta tranquilidade que não é para você ficar acima de ninguém. Não. Até porque nesse momento, eu não vou embora, né, gente? Nesse momento que você consegue isso, você vai ver que você não é corpo, que você não é mente, que não existe tempo, que não existe lugar. Você vai além do tempo. Você vai além do seu corpo. Para curar o seu corpo, você tem que ir além do seu corpo. Para manifestar uma casa nova, você tem que estar além da sua casa, além do tempo, além do espaço. Eu vou ensinar como é que você faz isso, tá bom? Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, obrigada pela energia de vocês aqui também, comigo esse tempo todo, tá? E começa a colocar em prática. Escuta de novo, mais uma e outra vez, vai mudando uma prática aqui, acrescentando outra ali, que você vai ver as grandes mudanças e transformações na sua vida. Um beijo para vocês no fundo do coração. Fiquem todos com Deus. Uma semana muito abençoada. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta o Deus amor que habita aí, dentro de você. Sabe onde? No seu coração. Beijo, meus queridos. Gratidão.